Olha aí, pessoal, eu tenho trazido aqui para o canal com alguma frequência, de vez em quando rola um vídeo por aqui, tratando sobre as estatais, como elas estão sendo pessimamente geridas no governo Lula, para surpresa de ninguém. Todo mundo sabia que a coisa funcionaria dessa forma. Essa é a verdade, e com os Correios não seria diferente. Na verdade, eu fiz um vídeo específico falando sobre o possível estado de insolvência, olha só, palavra usada pelo próprio staff dos Correios, que a estatal pode chegar se não der uma freada nos gastos que estão subindo excessivamente. Depois eu vou deixar recomendado aqui no final desse vídeo esse outro em que eu falo dos Correios para você assistir. Mas agora o pessoal do site Poder 360 trouxe uma avaliação sobre gastos que os Correios têm realizado nesse governo Lula. E, meu amigo, o patrocínio de eventos culturais de caráter duvidoso, para dizer o mínimo, disparou no governo Lula, né? Na verdade, a comparação com o governo Bolsonaro não dá nem para comparar. É um aumento de quase 1000% na verba destinada para esses eventos. E acredite ou não, os Correios, sabe-se lá por qual motivo, patrocinou até mesmo um evento, uma Bienal do Livro lá em Bogotá, na Colômbia. Para quê? O que a marca ganha com isso? O que isso influencia no faturamento dos Correios? Bem, está mais do que claro a essa altura do campeonato, se é que alguém tinha dúvidas disso no presente momento, que o governo Lula, como sempre fez, diga-se de passagem, está cooptando as estatais, utilizando-as como mero mecanismo político, como um braço, como uma extensão do próprio partidão, e também, em alguns casos, como forma de dissimular alguns gastos, passar isso fora do orçamento. Vamos conversar sobre esse tema. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, você se torna patrocinador do meu canal e me ajuda bastante dessa forma. E pois bem, os Correios estão com um prejuízo brutal no governo Lula. Importante frisar. Já trouxe esse gráfico aqui algumas vezes, né? Mas você pode ver, isso aqui são os dados anuais, e olha, a dívida, né? O rombo, o déficit dos Correios em 2024 até setembro está na casa dos 2 bilhões de reais. É quase o maior patamar histórico da série histórica aqui dos Correios, que foi lá em 2015 no governo de adivinha qual partido? O PT, na época da Dilma Rousseff. É claro, e 2024 vai passar pelo andar da carruagem, faltando outubro, novembro e dezembro nessa consideração. Não temos os dados do último trimestre ainda, por isso que isso não está fechado, né? Empresas, Correios, embora seja estatal, é uma empresa, divulgam dados tipicamente trimestrais. Agora, veja, né, que é uma tendência de governos petistas ter um prejuízo elevado nos Correios. E olha só, na verdade, aqui em 2022 aparece um prejuízo, né, no governo Bolsonaro ainda. Só que isso é uma manobra contábil, que está sob investigação do Tribunal de Contas, inclusive. Não sei em que pé que o negócio está. Por quê? Originalmente, a coisa deveria aparecer dessa forma aqui. Um lucro de 200 milhões de reais no governo Bolsonaro, né, que apresentou lucros sucessivos, né, o Michel Temer também, para dizer a verdade, só que no ano de transição, que foi 2016, que teve prejuízo, mas depois só teve lucro. Então, deveria ter um lucro aqui de 200 milhões e um prejuízo de 1,6 bilhões no governo Lula no primeiro ano. O que acontece? Na verdade, né, houve um pagamento aqui de indenizações em 2023, indenizações trabalhistas, né? Na verdade, 1,023 bilhão de reais, que foram duas causas que os Correios simplesmente desistiram de pleitear, de negociar, aceitaram o valor e pagaram integralmente. Sabe-se lá por qual motivo, né? Então, esse 1 bilhão de reais aqui, essa parte laranja do gráfico, que foi uma despesa, um custo dos Correios em 2023, isso foi transplantado lá para 2022, acredite ou não. Então, os Correios, sob a gestão do Lula 3.0, pegaram 1 bilhão de prejuízo em 2023 e passaram para a época lá
do Bolsonaro, né? Se lembra aquela cena do Tropa de Elite, que os policiais ficam pegando o cadáver e jogando na área de outro batalhão, para não ter que arcar com as consequências, né? Para não ter que correr atrás? É a mesma coisa. Ou seja, o prejuízo aqui de 2023 real é 1,3 bilhão, 1,6 bilhão, perdão, e o governo Bolsonaro teve integralmente lucro nos Correios, né? Então, a deterioração dos Correios no governo Lula está bastante evidente, mas, ainda assim, isso é impressionante, os Correios conseguiram aumentar as verbas direcionadas para eventos culturais, para patrocínios. Na época do Bolsonaro, a média gasta anualmente, tá? Entre 2019 e 2022, portanto, pelos Correios a título de patrocínio, 430 mil reais, né? Uma empresa grande que está no Brasil todo é um valor praticamente irrisório, né? No final das contas, 430 mil reais ao ano para patrocinar eventos no Brasil todo é mais uma formalidade do que exatamente uma estratégia, vamos colocar assim. Só que isso saltou agora para 2024 até o que nós temos no momento, né? 34 milhões de reais só em 2024. Isso aqui é um aumento de 916%, na verdade, né? Então é 33,8 bilhões em valores redondinhos aqui, né? E tem o finalzinho do ano ainda, esses dados são de 26 de dezembro, estou gravando este vídeo aqui no dia 28, então pode subir ainda mais. Dá só uma olhada no que o governo Lula está fazendo com os Correios, que não é novidade nenhuma. Olha o patamar disso lá atrás, né? Na época da Dilma, até um pouco na época do Michel Temer também. O Bolsonaro acabou com essa farra, né? Quem ele colocou na gestão dos Correios, obviamente, acabou com essa farra, porque a coisa foi drasticamente reduzida com razão. Não tem para que gastar tanto dinheiro numa empresa que vive dando prejuízo. Essa é uma das formas, de fato, de você mitigar os resultados negativos, cortar o que não faz sentido. Mas não, olha o tanto que isso cresceu na época do Lula, né? Por que isso foi feito? Bem, a gente olha para os eventos que foram patrocinados aqui, olha só. 6 milhões para o Lollapalooza. Para quê? A título de quê? Depois o pessoal fica lá fazendo L, né, nos shows e tudo mais. É claro, olha aí, o PT patrocinando o evento via Correios. Essa é a verdade, né? Aí tem aqui 4 milhões e meio para a Confederação Brasileira de Ginástica, né? Aí a turnê Tempo Rei, 4 milhões de reais. Quem que é o artista dessa turnê Tempo Rei? Gilberto Gil, ex-ministro da Cultura do governo Lula. Que coisa impressionante, né? Gilberto Gil. Que interesse é esse dos Correios patrocinar com 4 milhões de reais a turnê desse camarada? Ele não tem dinheiro para isso, não. O cara é rico. Um artista famoso aí. Enfim, né? Teve patrocínio aqui para Jogos Universitários Brasileiros, Casa Brasil, Fan Festival, eventos do E-Commerce Brasil, Bumba Meu São João, sei lá o que é isso aqui, né? Vários eventos desse tipo aqui, todos esses, né, até os Sertões BRB 2024, mais de 1 milhão de reais direcionados pelos Correios, né? E você acha que, inclusive, aqui, 36ª Feira Internacional do Livro de Bogotá. Para que os Correios estão patrocinando um evento colombiano? Correios brasileiros. Por que eles estão patrocinando um evento lá na Colômbia, né? E aí, esse prejuízo aqui vai ser coberto com o quê? Porque se o Tesouro Nacional tiver que aportar nisso, como teve que aportar no passado, na prática o Brasil está financiando evento de livro na Colômbia, está financiando o turnê do Gilberto Gil, está financiando o Lollapalooza e outras coisas. Se a empresa estivesse dando lucro ainda, você poderia falar que é um direcionamento cultural, uma opção, embora, né, na verdade, o lucro disso aqui ajude os próprios cofres públicos, né, não deveria ser tratado dessa forma. Mas, enfim, o que acontece? Para surpresa de ninguém, o Lula foi convidado para esse evento colombiano lá, a Bienal do Livro lá da Colômbia, né? Então, o tema ali foi Leia a Natureza, aí o Lula foi convidado, discursou ali na abertura e tudo mais, a gente sabe. O Lula é amiguinho do Gustavo Petro, que é o presidente da Colômbia, então, né?
E aí, na justificativa dos Correios para mandar dinheiro para esse evento, colocaram aqui, né, que o objetivo era ampliar o alcance e visibilidade da marca, Correios que, obviamente, não servem, não prestam serviços na Colômbia, não operam por lá, né? E aí, a pessoa, né, que foi a gerente aqui, né, a diretora dos Correios lá presente nesse evento na Colômbia, né? Aqui, a diretora de governança e estratégia, né? Olha que tipo de função de cargo que não vale para nada, né? Foi a senhora Juliana Piccoli Agatti, que é ligada ao PT e foi indicada para esse cargo diretamente pelo Edinho Silva, ex-prefeito, atual prefeito, né, de Araraquara, mas vai sair do mandato daqui a alguns dias, né? E é o cara que é o nome favorito do Lula para ser o presidente do PT a partir de meados do ano que vem, né? E aí os Correios falaram que não, né? Que esses valores investidos aqui são compatíveis às contrapartidas e aos formatos de participação em eventos que atendem critérios técnicos, né? E uma das contrapartidas aqui foi uma palestra que essa própria Juliana realizou, né? Com o título de Sustentabilidade nos Correios, Impacto e Eficiência para Todos. Nem impacto, nem eficiência, apenas dinheiro no bolso dos amigos, dos camaradas, é claro. Volto a dizer, isso aqui tem muito cara de o governo patrocinando eventos que ele não pode patrocinar via orçamento. Isso aí acaba entrando através do caixa das estatais, aqui já um caixa 2, um caixa 3, sei lá, que forma que o governo usa para agir dessa maneira aí, às custas de mais uma empresa estatal que vai ser quebrada por esse governo e todos nós teremos que cobrir esse rombo sem sombra de dúvidas, né? Vou deixar o outro vídeo que eu citei em que eu trato do assunto Correios para você continuar assistindo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.